Senhor para todos, amém? Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus por nós estarmos aqui, mais essa oportunidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, glória a Deus. Juízes capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 11 ao versículo 24. Preste atenção, né? Sempre na palavra do Senhor, que Deus pode a qualquer momento falar conosco, né? Não porque sou eu que estou aqui. Aliás, eu peço a oração também dos irmãos, né? Esteja orando sempre por nós que fazemos uso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com desejo sempre de trazer uma palavra que possa ser proveitosa, né, para nossas vidas espirituais, para nossa fé. Esteja orando sempre por nós, viu, irmãos? Nós precisamos da oração dos irmãos, tá certo? Em nome de Jesus. Do 11 ao 24, né? Todos acharam? Se não achou também pode acompanhar. Às vezes eu penso assim, a gente traz a Bíblia no costume, tradição já antiga, né, Cleiton? Trazer a Bíblia, carregar a Bíblia, mas agora até isso de repente não precisa ser tão indispensável, vamos dizer assim, né? Mas nós temos que guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande pedra de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Amém? Até o 24, né? Vamos lá. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor:
paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abizeritas. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Esse personagem bem conhecido, né? Foi um dos juízes do povo de Israel, naquela época em que os juízes julgavam o povo de Israel. E Israel teve vários juízes, né? Israel teve vários juízes. E esse Gideão, Deus usou ele de uma maneira tremenda no momento de opressão que o povo de Israel passava, né? E essa época de juízes foi um tempo conturbado em Israel, irmãos. E os irmãos quiserem ter maior conhecimento, né? Eu sugiro a leitura deste livro completa, né? Para que possa compreender, né? Que foram dias difíceis, irmãos. Eu escolhi Gideão porque, como nós, Gideão também foi justificado por sua fé, tá? Se a gente for fazer uma análise, uma avaliação da vida de Gideão, talvez vamos encontrar algumas coisas assim, nem tudo, né? Nem tudo é exemplo, tá? Mas ele foi justificado pela fé. À luz de Hebreus 6, né? De Hebreus 11, ele também foi justificado pela fé. E também suas experiências com Deus nos ensinam que podemos superar os dias difíceis, tá certo? Nós, com a ajuda de Deus, pela nossa fé no Senhor Jesus, na sua palavra, podemos sim superar dias difíceis, tá? Eu vou fazer um ponto a ponto aí de alguns versículos. Eu gostaria que, se fosse possível, colocar, né? Versículo 11, né? Voltar lá no versículo 11, 6, 11. A gente vai ver aí algumas experiências que ele teve com Deus, que servem também para nós, para o nosso aprendizado na vida espiritual, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande pedra de Ofra que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Eu não sei se todos sabem, né? Lugar de se malhar o trigo não é no lugar de prensar uvas, né? Eu acho que os irmãos têm esse conhecimento. E essa atitude de Gideão nos chama atenção, né? Porque ele, mesmo sem saber, né, sem ter percebido, ele estava fazendo a diferença naquele momento difícil ali, né? E isso fica como exemplo para nós, né? Ele não tinha se dado por conta que era bem provável que o próprio Deus que lhe tinha dado aquela estratégia, né, de malhar o trigo no lagar. Geralmente o trigo ele é malhado em locais abertos, né? Geralmente alto, onde tem as eiras, né? E ali o vento quando a pessoa está joirando, né? Está peneirando, né? O trigo, então o vento vai batendo e vai levando a palha e vai ficando somente o fruto ali que é útil, o trigo, né? Mas naquela situação de opressão, de perseguição, ele não tinha como fazê-lo, senão os midianitas viriam e estariam roubando o trigo, né? Fruto do suor dele, do trabalho dele, né? Então ele teve essa estratégia de ir lá no lagar, de se pisar uvas para malhar o trigo, talvez dentro de uma caverna, num lugar escondido, né? E ali ele foi ali malhar o trigo. Isso nos ensina, irmãos, que Deus nos dá estratégia, né? Por sua graça, é claro, né? E nós temos que estar atentos e aproveitar sim essa capacidade, essas estratégias que Deus nos dá para nós livrarmos, né, um sustento, né? Aqui nós podemos falar do sustento espiritual. Ele estava trabalhando pelo pão temporal, né? Jesus no Novo Testamento ensina que nós trabalhemos pelo pão que permanece, né? Que o Senhor nos dá. E este alimento é o alimento espiritual. Permanece em nossos corações mediante a nossa fé, mediante a nós aproveitarmos
as estratégias, as oportunidades que Deus nos dá, né? É interessante também perceber que o fato dele estar fazendo a diferença sem saber que estava fazendo a diferença, né? A gente vê no contexto, eu não vou citar os textos, mas a gente vê no contexto a humildade de Gideão, né? Então a gente pode se dizer que mesmo quando a gente está fazendo a diferença sem perceber ou sem ser reconhecido, isso nos previne de uma certa forma de a gente ser tentado a se orgulhar por estar fazendo a diferença, né? Mas aos olhos de Deus nada disso passa desapercebido. E a Bíblia diz que é Ele que nos honra, né? Que é Ele que nos honra, Ele que nos exalta no tempo oportuno, não é isso? Então, se você estiver fazendo a diferença e alguém não percebeu, não se preocupe. Isso pode ser uma estratégia divina para você não correr a tentação, né, de se orgulhar. Eu digo você, nós, né? Eu também me incluo nessa regra, né? Então, é interessante perceber isso, né? Vamos para o versículo 12, então. Vamos para o versículo 12, uma outra lição. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que me chama a atenção nesse texto? Pelo contexto seguinte, né? Gideão, ele soltou toda aquela lamúria, né, diante do anjo do Senhor. Por que, né, que isso está acontecendo, né? Então a gente percebe que Gideão, ele não se dava por conta de quem realmente ele era e do que realmente, com a ajuda de Deus, ele era capaz, né? Isso me faz pensar o seguinte: não importa muitas vezes o que pensam, ou até mesmo o que você pensa sobre você mesmo. É importante entender e saber que Deus te vê como você é. Porque logo o Senhor falou: olha, você é um valoroso guerreiro. Então isso é interessante, é tranquilizador para nós. Às vezes a gente vive algum momento de crise de autocrítica, né? E saiba que se você passar por esse momento, Deus vê você como você é. Tranquiliza o seu coração, tá certo? Ele é quem está fazendo a obra na tua vida, né? É Ele quem vai dar forma, né? A Bíblia diz que Deus é um consoleiro, não é isso? Né? E Ele está trabalhando por moldar vasos de honra na sua casa. Vasos de honra. Eu creio, glória a Deus. Nós não somente queremos, mas precisamos ser vasos de honra. Glória a Deus. Para o uso do Senhor. E Deus está nos moldando para esse fim. Glória a Deus. Então Deus vê você exatamente como você é. E Ele sabe muito bem o que tem por ser feito. Também conhece muito bem as suas qualidades. Glória a Deus. Tá? Nunca se condene, pois Cristo morreu para te justificar. Nunca se condene. Glória a Deus. Tá? Nós temos a oração, o relacionamento com Deus, a confissão. Para isso, quando nós erramos, nós vamos lá e nos confessamos, e Deus já nos propicia o perdão e nos renova a alegria da sua presença. Tá certo? Então tenha isso em mente, não se esqueça disso. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Amém? Então aí, ó, Gideão não fazia noção da força que ele tinha. Nem por isso Deus deixou de reconhecer na vida dele a força que ele tinha, né? Deus prontamente viu, né, a força. E eu destaquei aqui um comentário, né? O Senhor conhece nossas forças e sabe quando e onde nos enviar. Porque Deus falou com ele, né? Não sou eu que estou te enviando? Então nós nos preocupamos, né? Nós que queremos fazer a obra de Deus, ou pouco ou muito, né? Nós nos preocupamos, mas Deus conhece a sua força. Deus conhece a minha força, tá? Sabe quando e onde nos enviar. Glória a Deus. Deus nunca vai nos meter numa roubada. Pode ter certeza disso.
Quando Deus falar para você, vai, pode ir, que Ele já foi na frente, ou já enviou um anjo poderoso na frente para poder preparar o caminho e estar dando forma às coisas. Tá certo? Então nós temos que ter isso em mente. Deus conhece as nossas forças, sabe quando e onde nos enviar. Agora, se Deus não te enviar, não vai não, viu? Se Deus não estiver te enviando, não vai não. Faz que nem Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Tá certo? Então é importante a gente ter esse aprendizado, esse discernimento, tá certo? Glória a Deus. Versículo 16, por favor. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Eu escrevi aqui assim, ó: o Senhor nunca nos envia só e nos ensina a resolver um problema de cada vez. Resolver um problema de cada vez. A presença do Senhor conosco, quando Ele nos envia, é uma coisa certa. Tá certo? Quando Ele nos envia, é uma coisa certa, né? E geralmente também Ele prepara pessoas para estar ao nosso lado, não é isso, meu Menezes? Prepara pessoas para estar ao nosso lado. Nós estamos sozinhos no trabalho, na luta, na guerra. Primeiramente o Senhor está conosco, mas geralmente o Senhor prepara alguém para estar ombro a ombro conosco, né? A gente lembra quando Deus enviou os apóstolos, Ele enviou de 2 em 2, sim ou não? Depois Ele enviou mais 70 discípulos, também de 2 em 2, né? E Jesus sempre fala conosco: ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então é muito importante nós termos isso em mente e aprendermos de Deus a procurar resolver um problema de cada vez. Assim como Deus prometeu para Gideão: olha, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Então vamos aprender a matar um leão por dia, é isso, Serginho? A matar um leão por dia, a resolver um problema de cada vez. Tá certo? Deus sempre vai nos dar estratégia, Deus sempre vai trazer à luz uma solução. Deus tem solução para tudo. Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, né, sairá, sinal de liberdade, né, encontrará pastagem. Tá certo? Então o Senhor é conosco. Vamos confiar nisso. Vamos buscar de Deus estratégias e solução para os nossos problemas, que às vezes nem são tão grandes, viu, irmãos? Talvez até você nem tenha problema, não sei. Mas quando você tiver, lembre-se que o Senhor é contigo para a solução dos seus problemas, tá certo? Glória a Deus. Agora é um texto meio comprido, eu só vou citar do versículo 17 ao versículo 21, não precisa colocar. Eu escrevi assim, ó: mesmo quando estamos relutantes, Ele interage conosco. Ele, quem? Deus, interage conosco e confirma a sua vontade. Porque Gideão, irmãos, ele ficou muito relutante. A gente vê até umas características da personalidade de Gideão. Ele provavelmente era uma pessoa que, apesar de de ter iniciativa, de tomar a frente, mas pode ser que ele fosse tímido, meio acanhado, né? Talvez tivesse algum sentimento de inferioridade. Talvez essas coisas pairassem sobre ele, né? Como às vezes pode também querer vir sobre nós, né, esses sentimentos. Mas Deus nos vê como nós somos, tá certo? E às vezes nós ficamos relutantes em fazer algo de bom, né, na igreja ou fora da igreja. Ficamos relutantes e perguntamos: o Senhor está nesse negócio? Não está? O Senhor é comigo? Não é? Né? Nunca duvide que o Senhor é contigo. Nunca duvide. E se você estiver passando um momento de relutância em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, faça como Gideão. Peça uma confirmação para Deus. Peça um sinal para Deus. Deus, Ele não mudou, irmãos. E Ele continua dando os sinais dele. Existem sinais gigantes por aí, né? Os sinais que precedem a vinda do Senhor, né? São sinais gigantescos, né? Cometa caindo para todo lado aí, essas esteroides, sei lá como é que chama isso daí.
Mas Deus também dá sinais assim pessoais, particulares para as nossas vidas. O Espírito dele está dentro de nós, comandando, né? Pelo menos querendo comandar. Se nós darmos liberdade, ele vai comandar plenamente, né? Mas você e eu podemos pedir sim um sinal para Deus, para não fazermos nada em dúvida e não ficarmos no marasmo de uma relutância que não vai levar a nada. Tá certo? Então essa é a palavra que nós temos. Versículo 24. Deus vai sempre confirmar a vontade dele, irmãos. Aquelas pessoas que são sinceras, que buscam a vontade de Deus, que desejam fazer a sua vontade, Deus sempre confirma, amém? Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas, amém? Vamos continuar construindo o nosso altar, amém? De adoração em honra ao Senhor Jesus, né? Vamos continuar construindo nosso altar de adoração em honra ao Senhor Jesus, e Ele vai tranquilizar os nossos corações com a sua paz. Jesus falou assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Tende paz entre vós. A paz que Jesus dá totalmente diferente daquela que nós podemos encontrar lá fora, certo? E eu creio que nós temos isso em comum, né? De estarmos aqui adorando a Deus, procurando construir o nosso altar de adoração a Deus, tá certo? E eu creio que não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, um dos sinais que Deus vai sempre fazer prevalecer é a paz dele nos nossos corações, como aquilo que apazigua, que nos traz tranquilidade e que serve também como árbitro de que nós, pelo sangue de Jesus, temos sido aceitos aqui dentro desse santuário. O sacerdote só entrava no Santo dos Santos com sangue. Sem sangue ele não podia entrar, né? Então nós, pela nossa fé no sangue de Jesus, no seu poder, de que de fato nos purifica de todo pecado e de que nos torna justos diante de Deus, nós podemos ter também essa paz tranquilizando os nossos corações, tá certo? E Deus tem esse cuidado, irmãos. Deus tem esse cuidado com as nossas vidas, viu? Vamos continuar construindo. Vai colocando aí os tijolinhos pouco a pouco. Que Deus há de nos dar a graça de completar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de adoração a Deus, em nome de Jesus, amém? Capítulo 8, irmão Lucas, por gentileza, versículos 22 e 23, já concluindo, viu, irmãos? É uma mensagem breve, glória a Deus. Capítulo 8, 22 e 23, já concluindo aqui, graças a Deus. Os israelitas disseram a Gideão, isso já no fim da vida dele, tá? Já estava um pouco antes da morte dele, ó. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Que lição, hein? Né, pastor Donizete? O pastor Donizete falou algumas coisas sobre isso aí, foi? Mesmo espírito, né? Glória a Deus. Eu tinha marcado aqui, ó. Eu estou marcando agora no celular, irmãos, o esbocinho que a gente está fazendo aqui para não se perder em meio às palavras equivocadas. Também vamos ter a mesma certeza e desejo que é o Senhor quem deve reinar em nossas vidas. Aliás, não precisa ser como Gideão, né? Que vivenciou tantas experiências em sua vida, e no finzinho da sua vida, é bem verdade que ele devia trazer esse sentimento com ele já há muito tempo, né? Até acredito eu que ele aceitou aquele chamado não por amor ao povo e nem por amor à sua situação, o seu status, vamos dizer assim, social diante do povo. Ele aceitou porque ele realmente creu que era Deus quem estava o enviando. Por
Por isso que ele aceitou a lutar as guerras do Senhor, a pelejar e a libertar Israel da opressão medianita, né? Mas aqui no finzinho da vida dele, ele teve a oportunidade de externar isso, né? Nem eu nem meus filhos irão reinar, né? Na verdade, um dos filhos dele reinou, né? Mas não por vontade dele, né? Então ele falou isso. Então, irmãos, o que quer dizer isso nos dias de hoje no mundo espiritual? Nós precisamos anelar pelo reino de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter um interesse que Jesus reine plenamente em nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? A gente pregou aqui esses dias atrás sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e demais coisas serão acrescentadas, né? Então a gente vê que a dinâmica da vida mudou muito daquelas épocas de Jesus para cá, a correria, o trabalho, né? Tal como nos dias de Malaquias, muitas vezes a gente recebe salário em saco furado, né? Talvez não porque estamos deixando de honrar o Senhor com as nossas fazendas, com a nossa finança, não por isso. É porque existem muitas injustiças sociais mesmo, você entendeu? Já não se pagam salários que possam ser chamados de dignos, né? Vamos dizer assim, tá? É lógico que não estou generalizando também, né? Mas serve de alerta para que as pessoas que estão se preparando para o mercado de trabalho se preparem mesmo, para que você possa ter, de repente, uma profissão melhor, ter um ganho melhor e seguir a vida. Mas com pouco ou com muito dinheiro, nós somos desafiados a viver pela fé. Não é isso? O justo por sua fé viverá, né? Então nós temos esse desafio para encarar, e nós temos que desejar o reino de Deus nas nossas vidas. Isso tem coisas, irmãos, no mundo espiritual que pessoas não podem nos ensinar, seres humanos não podem nos ensinar. Às vezes a gente passa uma informação, mas como a pessoa vivenciar aquela informação e tirar proveito dela, só Deus pode ensinar a pessoa. Tá? Porque nós aprendemos na Bíblia que nenhum de nós temos domínio sobre a fé alheia, né? Paulo fala isso dos romanos, que ele não tinha domínio sobre a fé dos romanos, né? E mesmo aqui na igreja, né, ninguém tem domínio sobre a fé e nem a vida de ninguém, né? O apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros, falou para que eles apacentassem o rebanho de Deus, dando-se por exemplo, não como que tendo domínio sobre a herança do Senhor, porque de fato nós não temos domínio sobre a vida de ninguém, né? A gente até procura ser exemplo, mas não temos domínio sobre a vida de ninguém. Você tem plena liberdade para viver na presença de Deus, para fazer suas escolhas, tomar suas decisões, né? E por isso que a gente está sempre falando: olha, busque o reino primeiro. Busque o reino primeiro, porque as riquezas do reino de Deus, isso sim preenche as nossas vidas, né? A paz, a alegria, a justiça, que eu falei agora há pouco das injustiças sociais. Deus ainda faz justiça na terra, e Ele quer que a gente busque o reino e a justiça do reino, porque de fato Ele ainda interfere e intervém na vida daqueles que clamam a Ele e buscam a Ele com fé. Tá certo? Então vamos buscar este estilo de vida, de que o Senhor realmente reine em nossas vidas, que seremos, se isso de fato, né, se o reino de Deus for realmente avançando sobre as nossas vidas, cada vez, quanto mais ele avançar, mais felizes seremos. Tá certo? Então eu deixo essa mensagem para o meu e para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar melhor, né, e esclarecer qualquer coisa que porventura não foi claro. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas para o Senhor.